Frei Caneca. De família humilde, desde cedo demonstrando inteligência viva e grande força moral. Era filho primogênito de um tanoeiro português, Domingos da Silva Rabelo, e de sua esposa, Francisca Maria Alexandrina de Siqueira. A família residia na cidade do Recife, mais precisamente no povoado de Fora de Portas, atual bairro do Recife, edificado ao tempo das invasões holandesas para o serviço do porto, de vocação artesanal e marcadamente portuguesa. A sua mãe tinha um primo carmelita, o que pode explicar que se tenha tornado noviço do Carmo e tomado o hábito em 1796, no convento de Nossa Senhora do Carmo, onde professou no ano seguinte, 1797. Frei Caneca ordenou-se em 1801, com a necessária dispensa apostólica de idade pois tinha 22 anos, e passou a ser conhecido como Joaquim do Amor Divino Caneca, sendo este último nome uma homenagem ao seu pai, que fabricava vasilhames. Criando o seminário de Olinda, obteve autorização para cursar ali as disciplinas que a ordem não lhe havia oferecido. Frequentava a biblioteca do seminário e a dos oratorianos em Recife formando a sua notável erudição. Em 1803 foi nomeado professor de retórica e geometria de seu convento, onde lecionou posteriormente filosofia racional e moral. A partir de certo momento, o seu interesse extrapolou os muros do claustro, como indica seu provimento na cadeira pública de geometria da comarca de Alagoas. Ali permaneceu pouco tempo, dada a perspectiva de nomeação para idêntica cadeira no Recife, a qual não se concretizou pela Revolução de 1817. De ideias liberais partilhava ideias republicanas e frequentou a Academia do Paraíso, um dos centros de reunião daqueles que influenciados pela Revolução Francesa e pela Independência. Dizia Frei Caneca: quem bebe da minha caneca tem sede de liberdade. Movimento em Pernambuco e prisão na Bahia. Participou ativamente da chamada Revolução Pernambucana em 1817, que proclamou uma república e organizou o primeiro governo independente na região. Sua presença só se detecta nas últimas semanas de existência do regime, ao acompanhar o exército republicano que marchava para o sul da província a enfrentar as tropas do Conde dos Arcos, ocasião em que, segundo a acusação, teria exercido de capitão de guerrilhas. Era conselheiro do Exército Movimento em Pernambuco e prisão na Bahia. Participou ativamente da chamada Revolução Pernambucana em 1817, que proclamou uma república e organizou o primeiro governo independente na região. Sua presença só se detecta nas últimas semanas de existência do regime, ao acompanhar o exército republicano que marchava para o sul da província a enfrentar as tropas do Conde dos Arcos, ocasião em que, segundo a acusação, teria exercido de capitão de guerrilhas. Era conselheiro do Exército Republicano do Sul, comandado pelo coronel Suassuna. Retornou a Pernambuco. Libertado em 1821, no contexto do movimento constitucionalista em Portugal, Frei Caneca voltou a Pernambuco e retomou as atividades políticas. Durante a sua viagem, chegou a ser detido ainda na antiga cadeia de Campina Grande. Em 1821 esteve implicado no chamado Movimento de Goiânia, uma segunda sedição emancipacionista que, com apoio dos principais proprietários da Mata Norte e algodoeira da província, proclamaram adesão às Cortes de Lisboa. Um exército de milícias rurais e da tropa de primeira linha marchou contra o Recife, sem ocupar a cidade. Os goianistas tampouco conseguiram adesão substancial na Mata Sul. A Convenção do Beberibe consagrou em setembro o status quo, prevendo que as juntas de Recife e de Goiânia continuariam a atuar nas áreas sob seu controle, à espera de decisão das Cortes. Estas determinaram a eleição de uma junta provisória e foi instalado o primeiro governo autônomo da província em outubro de 1821. A Junta Governativa de Gervásio. Frei Caneca apoiou a formação da primeira Junta Governativa de Pernambuco, presidida por um comerciante, Gervásio Pires Ferreira, que o nomeou para a cadeira pública de geometria da Vila do Recife. Foi uma junta muito recifense, em que o poder veio ao clero, às camadas urbanas, ao comércio, às forças armadas, às profissões liberais, às forças derrotadas em 1817. Gervásio foi a figura dominante de um governo que atuou para buscar o consenso, líder de um setor do comércio português já nacionalizado pela residência, pelo nascimento, por laços de família com a terra.
e tinha pertencido ao governo do movimento de 1817, companheiro de Frei Caneca nas prisões da Bahia. Em 1822 Frei Caneca, que apoiou com entusiasmo a junta, redigiu a dissertação sobre o que se deve entender por pátria do cidadão e deveres deste para com a mesma pátria. Queria dar formulação teórica a um dos principais objetivos de Gervásio, conciliar o comércio português da província com a nova ordem de coisas. Sua principal tese é a de que os portugueses domiciliados na terra e a ela ligados por vínculos de família e dos interesses deviam ser considerados tão pernambucanos quanto os naturais da terra. O dilema era entretanto grande. As Cortes de Lisboa, por um lado, e a regência de Dom Pedro, por outro, encarnavam, em termos das aspirações de 1817, opções igualmente legítimas, se bem que incompletas e contraditórias. Por um lado, o soberano Congresso oferecia um regime liberal, sob uma monarquia constitucional, muito embora, a partir de fevereiro de 1822, ficasse claro no Brasil que elas cobrariam o preço da não restauração pura e simples do monopólio comercial, que era impossível ressuscitar, mas de um sistema preferencial para o comércio e a navegação portugueses. Por sua vez, a regência do Rio prometia a liberdade de comércio e a independência, mas com a fatura previsível da construção de um regime autoritário baseado no Centro-Sul. O governo de Gervásio tentou ganhar tempo, à espera de uma conjuntura que lhe permitisse salvar ambas opções, sem descartar inteiramente a separação tanto de Lisboa quanto do Rio. Sob a pressão de um motim castrense, a junta de Gervásio Pires Ferreira foi coagida a aderir à causa do Rio de Janeiro e terminou deposta por uma quartelada, formando-se um governo denominado Governo dos Matutos, em outubro de 1822. A Junta dos Matutos. Em 23 de setembro de 1822 foi eleita a chamada Junta dos Matutos, que substituiu a Junta Gervasiana. Seu governo se estenderia até dezembro de 1823. Era dominado por representantes da grande propriedade territorial. Membros eleitos da junta foram como presidente, Afonso de Albuquerque e Maranhão, como secretário José Mariano de Albuquerque, e como membros Francisco Paes Barreto, o Morgado do Cabo, Francisco de Paula Gomes dos Santos, Manuel Inácio Bezerra de Melo, Francisco de Paula Cavalcanti de Albuquerque e João Nepomuceno Carneiro da Cunha. É ao tempo do governo dos Matutos que verdadeiramente Frei Caneca ingressou na liça ideológica. Datam de então sua polêmica com José Fernandes Gama e seu sobrinho, o desembargador Bernardo José da Gama, cabeças da conspiração que derrubara Gervásio, e as cartas de Pitt e Adamão. Tendo ficado comprometidos na Pedrosada, tentativa frustrada de derrubar a junta dos Matutos, os Gamas tentaram recuperar-se na corte e delataram o que chamavam facção republicana da província, elaborando uma lista de pessoas na qual figurava o frade. Frei Caneca passou à oposição, sem combatê-la, porém, frontalmente, preferindo empenhar-se contra o grupo que no Rio de Janeiro, pretendia ditar a sorte da província. Frei Caneca pronunciou mesmo a oração gratulatória por ocasião da cerimônia de ação de graças, na Igreja do Corpo Santo, pela aclamação de Pedro I como imperador. Só a partir da constituição do governo de Manuel de Carvalho Paes de Andrade que, 7 meses depois da posse, proclamará a Confederação do Equador, há sinais de colaboração estreita do frade com o poder, mas ainda sob a forma de atividade jornalística e, esporadicamente, dando seu parecer sobre algumas das grandes decisões que deveria tomar o governo. A primeira de suas cartas saiu a 17 de março de 1823. Logo após a Pedrosada. Eram publicadas no Correio do Rio de Janeiro, periódico de propriedade de João Soares Lisboa, que participaria da Confederação do Equador, morrendo em 30 de setembro de 1824, ferido em combate durante sua fuga pelo interior de Pernambuco ao lado de Frei Caneca e seus demais companheiros. Este Pedrosa, ou Pedro da Silva Pedroso, era o governador das armas da província que refez contra Paes Barreto a aliança que derrubara Gervásio, sem que se pudesse destituí-lo, pelo apoio recebido dos Gama, na corte. Frei Caneca nunca combateu a Junta dos Matutos, composta de representantes da Mata Norte e Sul da província, cujos interesses eram divergentes.
Preferiu centrar fogo contra a facção pernambucana da corte que endossava a política pessoal do imperador, seja sob José Bonifácio, seja sob seus sucessores. Quanto à Pedrosada, a devassa instaurada pronunciou Pedrosa e Paula Gomes, membro do governo, e José Fernandes Gama, mas a proteção imperial fez com que nenhum fosse punido. Dividida e desmoralizada, a Junta dos Matutos arrastou uma triste resistência até dezembro de 1823, quando renunciou. Enfrentava de um lado a oposição dos antigos gervasistas reunidos ao redor do intendente da Marinha Manuel de Carvalho Paes de Andrade e de Cipriano Barata, que regressara das cortes de Lisboa; do outro, as pressões do Rio de Janeiro, que exigia de Pernambuco as quantias mensais do tempo do rei e ainda mais 2 milhões, equivalentes às remessas feitas para Portugal após a partida do rei. A Confederação do Equador. É indispensável conhecer-se o contexto político e provincial das obras políticas de Frei Caneca, a situação em que viviam Pernambuco e as demais províncias, para entender o movimento que representou a Confederação do Equador, abafado sob o peso da tradição saquarema na historiografia brasileira da independência, ou seja a historiografia da corte fluminense e dos seus epígonos na república, que reivindicam para as 3 grandes províncias do Sudeste o papel de construtores da nacionalidade. O ciclo revolucionário pernambucano não pode, é claro, ser considerado separatista, mas a presunção de separatismo foi consequência do hiato ocorrido entre o processo de emancipação no Sudeste e no Nordeste. No Rio, a independência começou como uma disputa entre absolutistas e liberais em torno da organização do Reino Unido, e mesmo depois não se cogitou de separação de Portugal, mas tão somente de preservação do status adquirido pelo Brasil no interior do Império Lusitano. A situação era muito diferente no Nordeste, onde a independência já começou com uma disputa entre colônia e metrópole, com a diferença de que esta última já não estava em Lisboa, mas no Rio de Janeiro. Em 1823, durante o movimento conhecido como Pedrosada, Frei Caneca redigiu O Caçador, Cartas de Pitcha da Mão e a Na Euforia, que se seguiu à Revolução Liberal do Reino. As expectativas do comércio e da lavoura no tocante à redução da carga fiscal não eram menores do que no resto do Brasil. Eram talvez maiores, de vez que com a instalação da corte em 1808 ela fora sobrecarregada de novos tributos destinados inclusive à iluminação pública do Rio, prontamente revogados pela Junta de Gervásio. O estado de falência a que ficara reduzido o Banco do Brasil com o regresso de Dom João VI e a criação das juntas provinciais haviam limitado seriamente a ação da corte, que só dispunha dos recursos da alfândega e da província do Rio, de vez que as demais províncias também negociavam. Destarte, a adesão do Norte ao imperador era sobretudo uma questão de premente caráter financeiro, o café não proporcionando até os meados dos anos 30 a principal rubrica da receita fiscal, a qual devia provir, por conseguinte, do açúcar e do algodão, produtos predominantemente nortistas. Em 1824, quando Dom Pedro I dissolveu a Assembleia Nacional Constituinte, passando a ter-se uma nova Constituição outorgada no Brasil, as lutas políticas que opunham o poder local ao Império tomavam um vulto cada vez maior em Pernambuco. No dia 2 de julho de 1824, os líderes pernambucanos romperam definitivamente com o poder central. Anunciaram a formação de uma nova república, a Confederação do Equador, e pediram a adesão das outras províncias do Norte e Nordeste. O movimento, no entanto, não obteve o apoio necessário. A adesão dos países estrangeiros, a princípio esperada, também não foi adiante. O movimento acabou sufocado, depois de muitas lutas sangrentas. Dom Pedro I suspendeu as garantias constitucionais na província, punindo-a territorialmente, pois amputou a comarca do São Francisco, que constituía a margem esquerda do Rio São Francisco, hoje incorporada ao território da Bahia. O Recife foi submetido ao bloqueio naval, desta vez pelo almirante Cochrane, que canhoneou a cidade. Pernambuco foi invadido pelo sul pelas tropas do brigadeiro Lima e Silva. A Mata Sul Canavieira permaneceu indiferente, e a 12 de setembro de 1824 seus soldados ocuparam Recife. Outra vez derrotado, refugiou-se com parte das tropas no interior, indo para o norte, rumo ao Ceará. Esteve no distrito, hoje município de Abreu e Lima, de onde, pouco depois, fugiu para o Ceará.
Nessa ocasião, escreveu o itinerário. O projeto da revolução era antigo em Pernambuco. Havia uma releitura da história provincial à luz da modernidade revolucionária representada pela filosofia política do século das luzes e da Revolução Francesa. Para Frei Caneca e o Partido Autonomista, escarmentados pelo fracasso republicano em 1817, a autonomia provincial tinha prioridade sobre a forma de governo. Estariam prontos a entrarem num compromisso com o Rio, o qual, em troca da aceitação do regime monárquico, daria amplas franquias às províncias. Não haveria por que rejeitar a monarquia, desde que autenticamente constitucional e desde que preservasse as franquias. A leitura do jornal de Cipriano Barata, A Sentinela da Liberdade, desmente as acusações de republicanismo. Em 1824 Frei Caneca se tornou um dos conselheiros de Manuel de Carvalho Paes de Andrade, opinando contra o reconhecimento de Francisco Paes Barreto, o Morgado do Cabo, como presidente de Pernambuco. Opinou pela invasão de Alagoas, com vistas a debelar as forças contra-revolucionárias do Morgado do Cabo, e contra o juramento da Constituição outorgada por Dom Pedro I. Frei Caneca subestimava os meios à disposição da Corte do Rio, superestimando, por outro lado, a vontade local de resistência ao despotismo fluminense. Tomou parte, com Cipriano Barata, como um dos líderes na Confederação do Equador, movimento republicano e separatista. Seus argumentos não se dirigiam contra o imperador mas contra o que considerava a derrapagem autoritária de José Bonifácio. Após o 7 de setembro, o acirramento da luta entre José Bonifácio e os liberais da corte havia levado à censura da imprensa, com o fechamento de jornais e o atentado contra o diretor da Malagueta, e a prisão de mais de 300 indivíduos, os mesmos que se haviam batido pela independência desde a partida de Dom João VI. Havia outras razões de insatisfação, as exigências do erário fluminense, o projeto de Constituição divulgado pelo Correio Brasiliense em setembro de 1822, a criação do Batalhão de Suíços, a fundação do Apostolado, a instituição da Imperial Ordem do Cruzeiro, vista como o Clube dos Aristocratas Servis. O Tifis pernambucano. Em 25 de dezembro de 1823 circulou o primeiro número do Tifis pernambucano, jornal que seria a trincheira de Frei Caneca até a liquidação da Confederação. De sua leitura depreende-se que ainda considerava culpados da situação o Partido Português do Rio e o ministério que sucedera ao de José Bonifácio. A dissolução da Assembleia tomara Pernambuco de surpresa, mas de 2 de julho em diante a história da Confederação se tornou a narrativa de uma derrota. Ele assimilou os modelos do jornalismo panfletário e deu um tom pessoal às ideias dos filósofos franceses do Iluminismo, como Montesquieu e Rousseau. Logo, os temas políticos dominaram a carreira literária de Frei Caneca, que era de oposição ao governo central conservador. Prisão e execução. Foi detido no exercício de suas funções de secretário das tropas sublevadas, das quais era também orientador espiritual, pelas tropas imperiais a 29 de novembro, sendo conduzido para o Recife. Foi preso e levado para um calabouço. No dia de Natal do mesmo ano, foi transferido de sua cela a uma sala incomunicável, para receber a sentença. Muito foi feito para que Caneca não fosse executado. Houve petições, manifestações de ordens religiosas, pedidos de clemência. Em vão. Em 18 de dezembro de 1824 ali foi instalada uma comissão militar sob a presidência do coronel Francisco de Lima e Silva, pai do futuro Duque de Caxias, para proceder ao seu julgamento sob acusação do crime de sedição e rebelião contra as imperiais ordens de Sua Majestade Imperial. Com plenos poderes para julgar e condenar sumariamente, o acusado foi condenado à morte por enforcamento. O próprio condenado descreveu o seu julgamento. No dia 20 fui eu conduzido perante o assassino tribunal da comissão de que eram membros o general Francisco de Lima e Silva, presidente, juiz relator, Tomás Xavier Garcia de Almeida, e vogais, o coronel de engenharia Salvador José Maciel, o tenente-coronel de caçadores Francisco Vicente Souto, o coronel de caçadores Manuel Antônio Leitão Bandeira, o conde de Scragnoli, que foi o meu interrogante. Nos autos do processo, Frei Caneca é indiciado como um dos chefes da rebelião, escritor de papéis incendiários, sendo os 2 outros chefes, Agostinho Bezerra Cavalcanti, capitão de granadeiros e comandante do 4º Batalhão de Artilheiros Henricas, e Francisco de Souza Rangel,
por ser do corpo de guerrilha achado com os 2 primeiros. Ao todo foram executados 11 confederados, dos quais 3 no Rio de Janeiro. O primeiro deles foi Frei Caneca. A 13 de janeiro de 1825, foi armado o espetáculo do enforcamento diante dos muros do Forte das 5 Pontas. Os monges despiram o hábito da Irmandade da Madre de Deus e Frei Caneca recebeu a excomunhão para poder enfrentar a forca. Na hora da execução, no entanto, o carrasco disse ter visto a Virgem Maria ao lado do condenado e se recusou a enforcá-lo. O ajudante do carrasco também se esquivou. Foram chamados 2 escravos que, mesmo recebendo chibatadas, não quiseram proceder à execução. As autoridades mandaram vir 2 presos e lhes prometeram liberdade se enforcassem o Frei. Mais uma negativa. O juiz se decidiu pelo fuzilamento, mas os soldados tremiam. No dia 13 de janeiro de 1825, diante do pavor coletivo, Frei Caneca disse: "Vamos, meus amigos. Não me façam sofrer muito. Virgem Maria há de compreender os vossos tremores. Tenham fé. Ela já os perdoou." Só então os soldados atiraram. Seu corpo foi deixado num caixão de pinho em frente ao convento das Carmelitas, de onde os padres o recolheram e enterraram em um local até hoje não identificado. O muro contra o qual o religioso foi fuzilado, vizinho ao Forte das 5 Pontas, continua de pé. O local está marcado por um busto e por uma placa alusiva, colocada pelo Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico Pernambucano em 1917. Frei Caneca, o primeiro mártir da Constituição. O nosso querido irmão, Frei Joaquim do Amor Divino Caneca, merece ser honrado, no panteão dos heróis nacionais, como o primeiro mártir da Constituição na história do Brasil. Homem de espírito iluminista, defendeu uma Constituição liberal para o Brasil e por esse enlevo patriótico, foi entregue às garras da morte pelo general Francisco de Lima e Silva, que presidiu o Tribunal de Exceção, qualificado por Frei Caneca como um tribunal sanguinário e assassino formado pela execranda comissão como consta no itinerário, no qual Caneca descreveu sua fuga e prisão. Nosso amado carmelita e honrado maçom, Frei Caneca, foi um dos cabeças da Confederação do Equador, proclamada em 2 de julho de 1824.